Boa tarde, está começando mais um Fala Trabalhador. E o programa de hoje mostra a força de quem faz o Brasil acontecer todos os dias. Nós vamos receber um convidado especial, alguém que, assim como muitos de nós, veio de uma família simples, encarou desafios e transformou o esforço em oportunidade. Um trabalhador que virou empreendedor e que hoje inspira pela sua trajetória de crescimento. Nos bastidores de uma vida pública, ele também amadureceu como vereador, entendendo de perto as necessidades da nossa gente e lutando por políticas públicas que geram emprego, renda e dignidade. É uma história de superação, compromisso e muito trabalho. Exatamente o que o nosso programa gosta de mostrar. Nós vamos conversar sobre trajetória, desafios, conquistas e, claro, sobre o futuro do emprego do nosso município. E quem vai falar sobre esse tema é o Franciel Iurco, com o meu colega Cassiano nos Estúdios 3. Vamos assistir juntos? Pessoal, então, muito boa tarde. Mais um programa Fala Trabalhador e hoje nós estamos trazendo uma história super inspiradora. Hoje nós vamos conversar com o vereador Franciel, que veio de uma família humilde, estudou em escola pública, cresceu na região sul e conseguiu aí construir uma história com muita persistência, propósito e superação. Então a ideia é a gente tentar entender, né, como é que o jovem que sai da periferia pode construir uma carreira, pode se tornar uma figura pública, uma figura de destaque na nossa sociedade. Franciel, muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui, né, conversar um pouquinho com a gente. E, primeiramente, a gente gostaria de ouvir essa tua história. Como é que foi, né? Vereador da maior cidade de Joinville. Como é que o Franciel chegou até aqui, jovem, né? Saindo lá da periferia, lá do Paranaguamirim. E a gente quer aprender um pouquinho aí como é que foi essa trajetória, o que a gente pode absorver disso. Legal. Bom, primeiramente, obrigado aí, Cassiano, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, né, por esse programa. Eu tenho acompanhado e eu acho que quando a gente dá voz para quem mais precisa, a gente está cumprindo uma missão de vida, né? E no teu caso aqui, é para o trabalhador, aquele que está na ponta, aquele que faz a economia girar da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E eu acompanho a tua história também há muito tempo. E sei o quanto tu é um guerreiro, o quanto tu fez várias coisas na tua vida para chegar até onde tu chegou. E hoje dando essa oportunidade a mais pessoas, né? Então o teu trabalho é um trabalho muito bonito. Meus parabéns de verdade. E saiba que é recíproco esse carinho, né? E eu olho para ti como uma pessoa que me inspira a querer fazer o meu melhor todos os dias. Então parabéns mesmo, viu? Para ti e para toda a tua equipe aí que fazem acontecer. Mas, irmão, é assim, né, Cassiano? A gente tem uma história bem bacana, assim. Claro, eu venho de uma família bem humilde, né? Eles vieram do Paraná, vieram tentar a vida aqui, construir um legado. A gente nunca, graças a Deus, passou necessidade, tem uma família bem estruturada, mas a gente sabe as dificuldades que cada um de nós enfrenta no dia a dia. E ainda muito jovem, inquieto, né? Cheguei para meus pais, falei, olha, conversei com um amigo, vi que ele faz um curso no contraturno da escola, quero tentar começar a trabalhar, quero poder ter minha renda. E aí ali eu comecei já como jovem aprendiz. No outro ano fiquei 6 meses só estudando no ensino médio, já comecei a ficar mais inquieto, queria novamente voltar ao mercado de trabalho. Foi onde eu consegui fazer um segundo curso de jovem aprendiz, comecei minha carreira e aí não parei mais, né? Estudando, trabalhando, entendendo o que eu gostaria de fazer, aquela pergunta que sempre fazem para nós, né? O que tu quer ser quando crescer? Sim. A grande pergunta, né? Sim. E a gente sempre fica naquela dúvida, né? Meu Deus, mas o que tem tantas possibilidades. Só que Deus vai guiando nossos caminhos, nossos passos e a gente vai também trilhando, assim, né? A gente vai buscando conhecimento, vai tentando entender o nosso papel. E aí a vida foi me levando até que eu fiz a faculdade de jornalismo, depois fui trabalhar com marketing, trabalhei em grandes empresas aqui do município, multinacionais, né? A gente tem muita indústria aqui. Uhum. E aí a vida pública entrou nesse meio do caminho aí graças a meu contato com a comunidade, né? Como voluntário, entendendo a importância, né? de prestar um serviço para a comunidade. E aí a gente chegou onde chegou e hoje a gente exerce a função aí, ainda jovem, né, com 29 anos, de vereador na maior cidade do estado. E isso para mim é um privilégio, uma honra, porque eu também sou uma coisa rara, sou joinvilense, né? Sim. Então poder estar lá representando aí essa comunidade que é a qual eu nasci, cresci e moro, né? É de um orgulho assim tremendo e uma responsabilidade, né? Então a gente dorme pouco, trabalha muito, porque a gente sempre está lá, os botõezinhos, pensando no que a gente tem que fazer e entendendo que nos ombros está carregando aí quase 1 milhão de pessoas, né? Sim. E, Franciel, a gente sabe que entrar na política não é algo comum, né? Principalmente para o jovem, né? Pessoas aí na tua faixa etária, né?
A gente percebe, inclusive, a nova geração fugindo da política, né? Tendo, de certa forma, né, às vezes até um preconceito, né, e tudo mais. E como tu comentou, tu trabalhou em várias empresas, em multinacionais, tu tinha uma carreira no jornalismo, no marketing, né? Acompanhei a tua história e sei da tua competência nesse segmento. Aonde que deu o start de, não, eu não vou seguir uma carreira privada, que eu posso ter sucesso, mas eu vou abrir mão disso e vou entrar na carreira política, sabendo de todo esse cenário, né, muitas vezes negativo que a política representa. Como é que foi para ti isso? Em que momento que deu esse estalo e como é que está sendo essa construção? Perfeito. Uma excelente pergunta, Cassiano. Eu vou dividir ela em duas respostas. A primeira é sobre essa situação de que o jovem, às vezes, ele cria um preconceito com a política. Isso aí eu sempre digo que não é de agora. Quando a gente era mais novo também falavam isso para nós, nossos Sim. pais passavam por isso, porque eu entendo que o sistema, né, que é o que faz o poder público caminhar, ele quer afastar as pessoas boas, né? Existe, infelizmente, uma parcela de pessoas que estão em qualquer lugar, né? Nas nossas empresas, no poder público, que não são coerentes, que não estão ali com um propósito. E essas pessoas, elas querem afastar o bem porque para elas fica mais fácil, né? Então, a gente tem que desmistificar essa ideia cada vez mais e falar para o jovem, olha, a política ela não é chata. A política ela te envolve a partir do momento que tu abre os olhos, né? A rua que tu atravessa, o semáforo que tu usa, a padaria que tu compra está aberta graças ao imposto, graças àquilo. Então, o poder público ele está em tudo, né? E o jovem ele precisa entender isso aos poucos, assim, né? Então, essa é uma das nossas missões. E a vida pública eu digo que é um propósito de vida, assim, é uma missão. Eu sou católico, né, e sou coordenador de igreja a vida inteira, e eu sempre falo que é um sacerdócio. É como Deus planta no coração do padre que ele vai ser padre, ele planta no coração do político ali um dom, né? E aí cada um de nós tem uma missão de vida, um propósito de vida, e cabe a nós escolhermos isso ou não. Não é uma decisão fácil. Eu podia, como tu bem disse, estar numa carreira promissora, né, no setor privado, mas ainda muito jovem, eu vi um vereador eleito no meu bairro e vi que ele tinha uma missão muito bonita para cumprir com a comunidade. E ali meu coração já deu um primeiro start, assim, me deu um despertar. Claro que a gente vai amadurecendo isso, tentei fugir um pouco também, por conta da corrupção, das coisas que não são legais da política, né? A gente tenta fugir um pouco disso, mas onde eu passava o pessoal brincava, falava, meu Deus, cara, tu tem que ser vereador. Meu Deus, ó, tu conhece todo mundo. Meu Deus, tu faz isso aqui, tu faz aquilo aí. Então isso vai te aquecendo o coração, né? Vai te preparando para aquele momento. Então eu acho que hoje eu estou onde eu deveria estar, né? E não teria caminho nenhum outro que eu fosse seguir que não me traria para cá de qualquer forma. Então é aceitar a missão que a gente tem e tentar cumprir ela da melhor forma possível. Bacana. Quando a gente fala de carreira, né, Franciel, seja no setor privado, e até mesmo não deixa de ser uma carreira no setor público, né? Porque é uma entrega, né? A gente fala muito sobre a questão do propósito, né? Quando a gente trabalha e faz algo que a gente gosta, naturalmente as coisas elas acontecem, né? E por que assim eu acho que é legal para o telespectador que está ouvindo a gente? Porque às vezes a gente tem um sonho e a gente acha que ele está longe. E tu é a prova viva de que isso está muito mais perto do que a gente imagina. Você foi uma pessoa que veio lá do Paranaguabirim, lá da Zona Sul, teve, né, uma instrução em escola pública, e eu imagino que quando tinha lá 18, 19 anos, tu olhava um vereador, tu olhava isso como algo muito longe, mas ele se tornou realidade, está perto, e é o que é o real hoje, né? Então, eu queria deixar essa reflexão pro pessoal que está ouvindo a gente. Quando a gente acredita em algo, quando a gente tem propósito, tudo é possível. Não foi fácil, né, Franciel? Óbvio, foi uma caminhada aí de muitos anos, né? Mas aconteceu e pode acontecer com qualquer pessoa, seja no setor privado, seja numa carreira de indústria, de empresa, de serviço, seja ter uma empresa, ou seja, no teu caso, seguir um propósito no setor público, né? E levar o diferente, né? Porque a gente estava contando aqui que a política ela tem muito preconceito, né? E quando a gente vê uma pessoa jovem igual você na política, dá uma esperança também da gente se envolver mais, né? A gente até parece que quer ir se envolver mais porque a gente vê uma luz no fim do túnel, né? E posto isso, assim, né, Franciel? Como é que tá sendo essa jornada agora, vereador? É desafiadora demais, assim, né? Uma baita de um desafio. E é interessante que tu comentou, assim, porque hoje no almoço ainda a gente estava falando sobre isso, assim, sobre milagres, né? Uhum. Às vezes a gente reclama muito, assim, né? Ou a gente fala para as pessoas, né? Poxa, mas eu queria muito ter mais fé ou estar mais próximo de Deus, mas poxa, por que comigo não acontece milagre?
Mas aí a gente começa a refletir, quando Jesus passou pela terra, ele deixou 2 ensinamentos principais, né? O primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E aí a gente olha um pro outro e faz essa questão, né? Tu cumpre esses 2 mandamentos ao pé da letra? Difícil, né? Diariamente a gente está sendo tentado. Então é uma analogia, claro, uma brincadeira aqui para trazer para a vida, né? Às vezes a gente quer muito milagre na nossa vida, mas o que a gente está cumprindo aquilo ali, de fato, dia a dia, né? A gente tem um sonho, a gente almeja algo, mas a gente está arregaçando a manga e fazendo tudo o que a gente pode. E aí o Cortella vem com uma frase e ele fala assim, né? Tu faz o teu melhor ou o que é o teu possível, né? Então, se a gente está fazendo só o possível, às vezes não é o nosso melhor, né? Então não foi fácil, claro, a gente abriu mão de muita coisa, eu tenho família, né? Tu sabe bem disso, hoje eu tenho uma filha pequena de 9 meses, tem a minha esposa, Camila, que está em casa, provavelmente nos assistindo nesse momento, e aí a gente vê o quanto a gente abre mão, às vezes, de momentos de lazer, momentos de estar com a família, momentos pessoais, para a gente poder ter uma entrega do nosso propósito, da nossa missão, né? E entender também esse nosso papel. Então, não é fácil a gente cumprir, estando vereador, que é um momento, eu estou vereador, né? Não sou vereador, estou enquanto estiver lá, né? É um ciclo, mas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente pode ser o nosso melhor, fazer o nosso melhor como profissional e cabe a nós aí controlar, né? Esses momentos de dificuldade da nossa vida, assim, né? Mas com certeza, em carreira nenhuma é fácil, né? E é isso que tu comentou, não basta sonhar, né? A pessoa tem que ter o desejo, mas ela tem que todos os dias acordar e batalhar para aquilo ali, né? Então, a gente percebe isso, muitos jovens, muitas pessoas querendo uma carreira, querendo um desenvolvimento, mas não pagando preço, né? Não e o tempo, batalhando, né? para aquilo, né? E o tempo, né? Há um tempo certo para cada coisa, e eu sou prova disso, né? Eu espero esse momento de estar vereador desde 2020. Né? No meu coração eu queria estar antes, mas talvez existia um tempo certo para cumprir essa promessa na minha vida. Então cabe a nós também entender que a gente tem que construir, né? E ter paciência de esperar o tempo certo de cada coisa, né? Com certeza, legal. Pessoal, estamos encerrando o primeiro bloco aqui com a nossa conversa com o Franciel. No próximo bloco vai ter muito mais informação sobre a história, sobre o momento, e a gente se vê lá. Muito bem, pessoal, voltando ao nosso segundo bloco do programa Fala Trabalhador, hoje com a nossa visita aí do nosso vereador Franciel Iurco. E eu acho que a mensagem que fica hoje é uma mensagem de superação, de propósito, e quando a gente fala de carreira é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter primeiramente um propósito definido e se colocar à disposição para superar os desafios que vão vir com esse propósito, porque atingir um resultado, atingir uma carreira, um objetivo não é fácil, não é do dia para a noite, né? E o Franciel hoje é prova disso. E, Franciel, eu gostaria de abordar um pouquinho, tu comentou como é que foi a tua chegada até ser vereador. Então, tu teve 2 campanhas aí que tu participou, né? Me conta um pouquinho, assim, como é que foi a primeira, a trajetória, como é que foi feito. Na época você não foi eleito, né? Fomos para uma segunda campanha. Me conta como é que foi essa trajetória aí nos bastidores de uma campanha para vereador. Perfeito. Assim, ó, uma política, a gente sempre brinca, né, que a política ela é para louco, né? Ou tu entra louco ou tu se torna no decorrer do caminho, Sim. né? É a vida de empresário também, né, que também é uma loucura, a gente sabe disso. E eu concorri lá em 2020, então, em 2018 ali para 2019, eu já senti no meu coração que eu precisava passar por aquela experiência, eu fui amadurecendo, e com muito frio na barriga eu comentei com meus familiares assim, vou ser candidato em 2020, isso em 2019. A minha mãe, muito receosa, já meu filho, meu Deus, não é tanta coisa, tu tem uma carreira tão bonita aí, né, nas empresas, meu irmão também, mas o meu pai ficou muito empolgado, acabou comentando com alguns amigos, nos procuraram, começaram a apresentar a gente, né, para esse mundo da vida pública, assim, não tinha experiência nenhuma, só tinha estudado muito, eu sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de ler, tu sabe bem disso, né, sou bem nerd nesse sentido, e então durante a faculdade, os MBAs também, né, sempre me dediquei muito aí aos livros, à história, à sociologia, à filosofia, à história política, gestão pública, então eu tinha um conhecimento teórico, mas não prático, né, e aí eu enfrentei aquela campanha, visto a pandemia, né, muito frio na barriga, querendo desistir, né, porque não é fácil tu dar a cara a tapa, tu pedir voto, acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente faz nas nossas vidas, assim, porque quando tu vende um produto, né, algo assim, tu tá apresentando para ela um produto, mas aí, naquele caso, tu é o produto, né? Então, tu precisa mostrar a verdade que tá no teu coração para quem tá te ouvindo.
E não tem nada mais difícil do que tu mostrar isso para a pessoa, né? Visto também que a política já é mal vista, né? Como a gente falou, por conta de várias coisas que acontecem na história, né? Então é uma dificuldade grande. Mas a gente enfrentou, fez muitos votos, né? A gente ficou na primeira suplência, faltou 28 votos na época para a gente se eleger. E ali eu entendi que, meu Deus, acho que é um recado, né? Então eu preciso continuar. Só que como eu não fui eleito, né? Eu precisei também continuar minha vida profissional. Fui trabalhar numa grande empresa que me fez um convite para estrear uma área nova. Fiquei lá por 3 anos, uma empresa onde eu só tenho a agradecer pela passagem, me ensinou demais. E eu acabei continuando a minha vida na comunidade, mas como voluntário mesmo, assim, líder de igreja, de grupo de jovens, de ação social na comunidade, mas nada dentro da vida pública. Até que chegou 2024, né? Então decidi realmente concorrer novamente, né? E aí deu no que deu, né? A gente está aqui e essa trajetória assim, mostrou para nós o quanto é importante a gente também profissionalizar, né? Aquilo que a gente quer fazer, o preparo, né? O planejamento, principalmente. Eu acho que é a palavra fundamental. E isso serve para qualquer um de vocês, trabalhadores que estão nos ouvindo, para qualquer área, né? Então, o planejamento, a dedicação, entender, né? Os caminhos, porque correr muito, né? Qualquer um pode correr. Eu sou trabalhador, eu corro bastante, mas tu corre em qual direção? Então, tu também tem que ter uma direção correta. E aí, agora, a gente está lá e tem que honrar aquilo que a gente pediu na campanha, né? Que era o voto de confiança das pessoas, né? Então, entender quais são nossas bandeiras, nossas pautas, né? E diariamente mostrar para a comunidade por que a gente foi merecedor de estar lá, né? Legal. E aí, novamente, a gente percebe hoje o jovem querendo uma carreira muito rápida, né? Ele quer entrar numa empresa hoje e quer se tornar gerente amanhã. Teve um ciclo de praticamente 8 anos, né? Entre tu passar por uma primeira eleição e chegar ao cargo almejado. Então, isso requer paciência, né? Paciência e perseverança. E não deixa de ser assim na vida privada também, claro, né? No início de uma carreira e tudo mais. Então é muito, muito bacana isso. E, Franciel, como é que é estar na Câmara de Vereadores? O público, e eu estou muito curioso, assim, como é que é o dia a dia de um vereador? Chega, tem reunião, tem projeto, tem equipe, como é que é toda essa dinâmica, como é que está sendo isso aí para ti? Olha, assim, é bem desafiador tu poder entregar tudo o que tu precisa, né, no dia. E são muitas horas de trabalho, a gente não entende muito bem às vezes como é que é a dinâmica, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas a Câmara é só segunda, terça e quarta. Não, segunda, terça e quarta são as sessões, né? Então são as plenárias, a gente fica das 5 às 7 discutindo projetos, ideias e várias pautas que agregam, né, no munícipe. Antes disso, à tarde, tem as comissões, então segunda, terça e quarta, a comissão de urbanismo que discute obras, a comissão de finanças que vai decidir para onde que vai o dinheiro, né, dos nossos impostos, a de economia, tem a de educação, enfim, são várias discussões. E a gente faz isso na segunda, terça e quarta, na parte da tarde e da noite. Por quê? Porque na quinta e sexta e na segunda, terça e quarta de manhã, nós precisamos estar onde é o nosso papel, que é na comunidade. Né? Como é que eu vou fazer política se eu não estiver lá conversando com a Dona Maria, né, com o seu Cassiano, na empresa dele, ouvindo o dono da padaria do meu bairro, né, da verdureira? Então, eu preciso estar próximo da comunidade. Então, as nossas quintas, sextas, sábados e domingos, muitas vezes são para isso. Finais de semana a gente tem, claro, nosso tempo de lazer com a família. Eu acho importante essa organização, mas a gente às vezes tem eventos que são inadiáveis, a gente tem às vezes uma reunião com a comunidade que não dá para ser outro dia, porque a gente precisa se adaptar ao tempo que o nosso cliente final pode, que é o nosso eleitor, né, que é a nossa comunidade. E quando que ele pode? Ele pode quando ele não está no trabalho. Então, às vezes vai ser depois das 7 da noite, às vezes vai ser no sábado de manhã, às vezes vai ser no domingo. Então, a gente passa os dias nossos na rua, né, correndo, anotando demanda, entendendo o que eles precisam, dando explicações do que nós estamos votando, né, e criando como projeto lá na Câmara. E aí, na segunda, terça e quarta tarde / noite, né, é onde que tudo isso vai para a prática, né? Então, vai para o sistema, tudo isso vai para a discussão, aí a votação entre os vereadores, são 19, né? E cada um representa uma parte da comunidade, cada um vai defender as suas ideias, e aí na discussão a gente consegue, daí sim, fazer a aprovação ou recusa, né? Recusa de algum projeto. Legal. Não é fácil, é uma corrida danada, cara. Trabalha bastante, eu vejo tua rede social, né, Franciel? É de manhã, de tarde, de noite, né? Então, assim, realmente é uma entrega de propósito. Muito. Porque não tem horáriozinho ali quadradinho, né? Eu tenho que cumprir o horário,
eu bati meu ponto, eu fui embora e acabou aquilo ali. Não, é um projeto de vida, né? É uma entrega à comunidade. Exato. E isso requer uma energia muito grande. É um sacerdócio, né? Eu sempre brinco assim, né? Poxa, o padre, o pastor, ele não bate o ponto e agora não sou mais padre, agora não sou mais pastor, agora sou só o Franciel. Não, tu está vereador, tu está 24 horas, 7 dias por semana. É claro que, de novo, né? Nós temos que pensar na nossa vida pessoal, né? Nossas necessidades, mas acaba que a gente está o dia inteiro, né? Em função de agenda, telefone, e graças a Deus hoje tem aí a rede social onde a gente pode mostrar isso para a comunidade de forma muito clara. E até fica uma dica aqui, né, para os nossos telespectadores, que eles acompanhem, né, as pessoas que eles votam nas redes sociais, para que eles possam entender se essa pessoa está cumprindo aquilo que ela, né, prometeu, aquilo que ela se realmente propôs a fazer. E claro, né, nós temos diferentes perfis de políticos, né? Tem alguns que não gostam muito de rede social, tem outros que já são mais midiáticos, né? Eu sou um que gosto muito de postar, né? Até gostaria de postar mais, mas na correria às vezes esqueço. Mas eu acho importante esse contato com o eleitor dessa forma. E a gente faz outras ações também além da rede social, né? Então a gente tem ali um material que a gente faz impresso, prestação de contas, né? Entrega porta a porta, casa a casa, porque eu acho importante esse contato também, né? É claro que o munícipe precisa acompanhar a política, eu sempre falo isso como eleitor, eu preciso acompanhar a política, porque a política vai mudar a minha vida. Mas também cabe ao político que me representa fazer a parte dele de trazer a política próximo da comunidade. Então é um elo de mão dupla, né? E a gente vai tentando levar aí o máximo possível esse respaldo e essas respostas para a comunidade. Legal, bacana. E, Fran, esse período que você está como vereador, né? Como é que teve algum projeto já que você encabeçou, alguma mudança que tu teve uma operação ali, tu teve já um impacto na comunidade? Como é que foi assim? Tem um case para contar pra gente? Como é que tá isso? Tem bastante coisa assim acontecendo, né? A gente entrou num momento bem oportuno. A gente aprovou um projeto onde foi investido aí quase 500 milhões para a educação aqui no município, né? Isso veio do Poder Executivo, a gente fez a aprovação na Câmara, foi uma vitória bem bacana. A gente fez mais aí de 400 visitas já nesse período que a gente está lá. Então, essas visitas aí são para indicações, ofícios, requerimentos da comunidade, e nós temos 6 projetos de leis protocolados. Né? Entre eles aí envolve a parte de educação. A gente fez um projeto que é bem polêmico, inclusive, mas eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu acredito nele, que é a gente ter câmeras dentro das salas de aulas de 6, né? Porque, querendo ou não, nós somos pais, né? Eu posso me colocar no lugar de pai agora. Nós temos ali o nosso principal fruto, né? Que é a nossa criança, o nosso filho, a nossa filha, e a gente sabe da inocência deles. E diante de tudo que tem acontecido no nosso país, no nosso mundo, né? Acho que toda vigilância, tudo aquilo que a tecnologia vem para agregar é importante. Então, esse projeto repercutiu bastante. A gente deu entrevista sobre isso, foi questionado por sindicatos, e tá tudo bem. A gente vai defender nosso projeto, vai abrir o diálogo, porque eu sempre falo que a minha política é uma política de construção. Eu nunca vou atacar ninguém, né, por atacar e muito menos atacar fora do campo das ideias. As minhas discussões são no campo das ideias. Se eu e tu discordarmos, a gente vai discordar no campo das ideias. Saiu daquele debate, tu é o Cassiano, uma pessoa, eu sou um ser humano também, tenho sentimento também e eu vou te respeitar por isso. E eu acho que a gente precisa ter esse respeito, né, como cristão, como cidadão, mas esse é um projeto que repercutiu e a gente tem outros. A gente tem um que a gente protocolou para o esporte, é uma das nossas bandeiras. A gente questionou, né, o Poder Executivo para que tenha um fundo do esporte para incentivar os nossos atletas, porque a gente sabe que muitos daqueles profissionais que vão vir aqui daqui a pouco na tua empresa, Cassiano, ou em outras, pedir uma vaga de emprego, são pessoas que às vezes vieram de um esporte aqui na nossa cidade. Né? O esporte ele não é só para criar grandes atletas, mas grandes cidadãos, grandes trabalhadores, grandes profissionais. Então a gente se preocupa muito com isso, assim, e eu acredito que o esporte ele transforma vidas. E aí eu questionei sobre essa questão de investimento no fundo do esporte aqui do nosso município, né? E a gente tem aí mais 4, 5 projetos protocolados que estão correndo, todos eles encaminhados e que logo, logo vocês vão também acompanhar aí nas discussões da plenária, né, nas votações e também nos jornais aí do município. Que bacana, legal, Fran. E, bom, pegando esse gancho, né, eu acho que a educação ela pode mudar a vida de uma pessoa, né, na carreira, na vida pessoal. E a gente sabe, né, Franciel, quando a gente fala... Vamos falar um pouquinho que o retrato da nossa cidade, Joinville, Zona Sul, Paranaguamirim, que é uma cidade, é um bairro de periférico de Joinville. Muitos jovens, às vezes, não têm a oportunidade de chegar, de ter um estudo de qualidade, de ter as oportunidades que, de repente, a gente teve, né, com sorte, com trabalho e tudo mais, né? Como é que hoje Joinville está olhando para isso? Como é que ele está olhando para esses jovens? Que tipo de ação pode ser feito para a gente poder, além das que tu comentou, né, do esporte, da educação, para
para que a gente possa oportunizar esse jovem a ter sucesso na carreira e, quando a gente fala carreira, onde ele quiser estar, né? Mas ser bem sucedido naquilo que ele está se propondo a fazer. Como é que tu entende o setor público? Ele é um... Como é que ele pode ajudar isso? Como é que ele pode potencializar essa estrutura? Perfeito. Bom, eu acho que primeiro, pensando nesses projetos, né, de bolsa, como por exemplo agora o governador fez, né, a universidade gratuita, inclusive gerou uma polêmica, mas a gente viu a efetividade disso pro jovem, né? Então acho que é importante a gente, enquanto a nível municipal, entender que o transporte público de qualidade influencia, que às vezes uma pavimentação na rua afasta a criminalidade, afasta a droga, traz ali recurso importante para o desenvolvimento da criança e do jovem, né, e até da família como um todo, porque a gente sabe, vamos lá, a gente tem que ter esse senso de realidade, né? Eu venho de um bairro onde os pais são obrigados a deixar os filhos em casa e sair para trabalhar. E uma criança em casa, ela tem duas opções. Ou ela vai, né, procurar algo na rua que talvez não seja interessante para ela, sem ela saber, é claro, né? Ou então ela vai ter que ficar presa dentro de casa ali, e aí hoje tem a rede social, a internet, que também prejudica. Então, eu acho que o poder público tem que olhar para esses lugares, né, e levar infraestrutura para que possa dar esse acesso, né? Já existem programas, né, Jovem Aprendiz, Senai, Senac, que são importantíssimos. Agora a gente precisa ver quem está usando, assim como a universidade gratuita, né? Quem que usa a universidade gratuita? É a pessoa que realmente precisa? É aquele necessitado? Então, acho que o poder público ele tem que estar diariamente avaliando isso e pensando e repensando bons projetos para dar essas oportunidades, né? A gente não pode se limitar àquilo que a gente vê aqui, mas para a gente não se limitar àquilo que a gente tem na nossa frente, precisa alguém também, às vezes, ampliar um pouquinho nosso campo de visão. E aí eu acho que entra a política. Legal, bacana, Fran. Bom, nosso tempo é bem curto, né? Mas foi muito bom. Ia falar mais. Se deixar, a gente vai longe, né? Mas foi muito bom ver tua história, Franciel. É uma história de superação. Parabéns pela tua conquista. A gente torce aí pela tua trajetória, que seja muito mais próspera daqui para frente. E Joinville e o Brasil, o Estado do Brasil, precisa de bons políticos como você, que tragam uma renovação, que tragam uma visão diferente e que nos dê esperança aí de um futuro melhor onde a gente está inserido hoje. Então, obrigado aí pelo teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho. E é isso, pessoal. O programa Fala Trabalhador fica por aqui. Fran. Eu quero só, se der tempo ainda, só agradecer mais uma vez a oportunidade, e eu quero deixar aqui uma mensagem que eu deixei também assim quando eu tomei posse, né? Eu aprendi, isso é bíblico, eu aprendi na catequese, né? Que o bem sempre vence o mal. Então que a gente entenda que o mal ele existe, mas que o bem é predominante, e que a gente não desista da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado e do nosso país. Existem pessoas com muito propósito, muito brilho nos olhos, e não estou nem falando do Franciel em si, mas de muitos outros políticos e outros trabalhadores, empresários. Então que a gente forme uma grande corrente do bem aí, assim como vocês fazem, né, com esse programa, com a empresa de vocês, para que a gente possa aí, com certeza, afastar cada vez mais o mal e que o bem prevaleça e a gente possa ter uma sociedade mais justa e igual para todo mundo. Com certeza, legal, bacana. Pessoal, até a próxima.